Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa Cristianismo Sem Cortes. Programa esse onde a gente se debruça sobre uma passagem das Escrituras e estuda um pouco mais sobre ela. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Marcos, aqui em Marcos capítulo 6, será o nosso texto hoje a partir do verso 45. Então, antes da gente começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e no final deixa um comentário falando o que você achou. Certo? Marcos capítulo 6, verso 45 em diante, traz a seguinte leitura da palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio a ter com eles andando por sobre o mar e queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tens bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido os milagres dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando ele já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla da veste, e quantos a tocavam saíam curados. Só até aí a leitura das Sagradas Escrituras. Receba essa leitura com fé no seu coração, sabendo que as Sagradas Escrituras é a verdadeira palavra de Deus. Lembrando que os capítulos iniciais de Marcos, aqui até onde a gente tem, eles se encaixam plenamente com os 5 solas da Reforma. O sola Escritura, sola Gratia, sola Christus, sola Fide e sola Deo Glória. Somente a Escritura é a palavra de Deus, somente Cristo salva, é um ato somente da graça de Deus, somente pela fé e para a glória de Deus, certo? São 5 solas. E os outros vídeos do canal, dentro do Cristianismo Sem Cortes, vai falar sobre isso dentro do livro de Marcos. Hoje a gente ainda está tratando sobre o solo de glória, somente a glória é dada a Deus. E a mensagem de hoje nos traz um ensinamento a respeito de como a glória de Deus é manifestada. O primeiro fator aqui é que a glória de Deus é manifestada primeiro exclusivamente pela oração. A gente vê isso no verso 45 e no verso de número 46, quando Cristo sai para orar. Cristo manda os discípulos passarem para frente, embarcar no seu barco e ir para frente enquanto ele está despedindo o povo, mandando o povo ir embora. E então ele sobe para orar. A oração é um ato de falar com Deus. E aqui a gente tem alguns fatores importantes. Uma das formas de eu e você termos um relacionamento íntimo com Deus é mediante leitura bíblica e oração. É a forma da gente se relacionar com Deus. E ninguém pode fazer isso no seu lugar. E eu não posso fazer isso no lugar dos membros da minha igreja. O pai não pode fazer isso no lugar do filho. Esse relacionamento íntimo, ele é pessoal entre você e Deus. E se você não lê a Bíblia, se você não ora, você não tem essa profundidade para com Deus. Entendeu? Então é necessário ter essa leitura bíblica e essa oração para ter uma aproximação íntima e pessoal sua para com Deus. A gente vê isso em vários casos das Escrituras. Por exemplo, a gente tem Neemias, quando no começo do seu livro, quando o povo chega falando, os muros de Jerusalém estão caídos, está tudo ruim. A gente vê que Neemias, a primeira coisa que ele faz é orar, jejuar e chorar. Então a gente percebe isso, e aí depois que ele faz isso, ele chega no rei, e aí ele fala para o rei, e o rei libera ele para ir reconstruir os muros. Então a gente vê que a oração é algo frequente, deve ser algo frequente
na nossa vida. O Tim Keller tem um livro chamado Oração, e nesse livro ele fala assim, imagina um remédio, se você tivesse que tomar um remédio todo dia, na mesma hora, porque no dia que você esquecesse de tomar esse remédio, você morreria. Certo? Então, todo dia naquela hora você sempre tomaria aquele remédio, porque aquilo seria a coisa mais importante da sua vida. E aí ele fala assim, a oração é isso, é esse remédio que não te deixa morrer espiritualmente. E você tem que fazer isso todos os dias. A grande questão é que às vezes a gente não dá muito valor a isso e deixa passar, certo? Mas a gente vê que Jesus ora nos momentos mais cruciais da vida dele. Então, a gente está vendo Jesus orar aqui, quando ele está rumo à cruz, ele ora de novo lá no jardim do Getsemane, então ele está sempre orando. E a glória de Deus é manifestada mediante a oração. Quando a gente ora, a gente não muda a vontade de Deus, mas a gente submete a nossa vontade à vontade de Deus. Você percebe isso lá no texto de Romanos. Inclusive tem um vídeo do canal de eu expondo um texto de Romanos, se não me engano, Romanos 6, que vai falar um pouco sobre essa questão, como a oração nos molda a vontade de Deus. Então, o ato de orar não é Deus faça a minha vontade, mas é que eu faça a vontade de Deus. Orar é importante sim, e Deus responde as orações sim, desde que estejam dentro da vontade dele. E como é que a gente sabe disso? Lendo a Bíblia e orando, e aí a gente vai criando um relacionamento íntimo e pessoal para com Deus. O segundo ensinamento que o texto nos traz, a partir do verso 47 de Marcos capítulo 6, que vai falar sobre como a glória de Deus ela é manifestada não só apenas pela oração, no verso 45 e 46, mas ela é manifestada em Jesus Cristo, do verso 47 até o verso número 52. E como essa glória é manifestada? Mostrando como Cristo ele é superior sobre qualquer coisa criada. Cristo é Deus, lembra sempre disso. Ele é homem plenamente, mas ele é Deus plenamente. E ele tem poder sobre todas as coisas. A gente vê no começo do livro de Marcos, Cristo tendo poder sobre o mundo espiritual. Lembra disso? No Solos Cristos. Tem vídeo no canal aí, depois você olha. Onde Cristo expulsa demônios, ele cura pessoas, ele multiplica pães e peixes. Então Cristo tem todo o poder sobre essas coisas. Ele tem o poder sobre o mundo espiritual, ele tem o poder sobre todos esses fatores, certo? Então aqui a gente vê Cristo andando por sobre as águas. E aí os discípulos estão achando que ele é um fantasma, porque já é avançado o horário, a quarta vigília da noite, e tem alguém andando por sobre as águas. E os discípulos, nossa, quem é isso aí? É um fantasma andando? E aí Cristo fala, não tem mais, tenha bom ânimo, sou eu. Essa aqui é uma fala que Cristo por diversas vezes fala, trazendo a paz dele para meio de seus discípulos. Se você bem lembra, assim, que ele ressuscita e se coloca no meio dos discípulos, ele fala, não tem mais, a ideia é, Pai seja com vocês, tenham paz, fica tranquilo, não precisa ficar com medo. Sou eu que estou presente aqui, certo? Então é assim que Cristo sobe no meio do barco. A tempestade aqui que estava assolando o povo, a gente percebe isso porque eles estão tentando remar e não conseguem, e aí então ao subir Cristo faz a tempestade acalmar. Um dos outros fatores interessantes, verso número 52, que diz que eles ficaram atônitos aqui no verso 51, finalzinho, e 52, porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães que tinha acabado de acontecer. Por quê? O seu coração estava endurecido. Ter o coração endurecido é algo natural do ser humano. Nós somos seres de coração endurecido. Como diz o texto das Escrituras, nós temos coração de pedra e temos que esperar o próprio Deus vir rachar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne. Isso não é um ato humano, é um ato divino. Só Deus quebra corações de pedra, só Deus dá corações
de carne. Isso não é algo que o ser humano faz por si só, certo? Então aqui a gente percebe, mas aqui é um processo que Cristo já está trabalhando na vida desses discípulos. Isso já está ensinando eles sobre o que deve ser feito, sobre o que é verdade. O terceiro ensinamento que o texto vai trazer para nós é que a glória de Deus ela é manifestada no serviço de Deus. Lembra? Ele é manifestada na oração, o ato relacional íntimo de você conversar com Deus. Ela é manifestada em Jesus Cristo. A glória de Deus é manifestada em Jesus Cristo, mostrando que Cristo tem poder sobre tudo o que é criado e todo o ser criado. E agora ela é manifestada no serviço. O ato de serviço sempre está junto. No texto do anterior, no Cristianismo Sem Cortes anteriores, a gente fala da mesma forma sobre como a glória de Deus é manifestada no serviço, quando Cristo separa pães e peixes e dá à multidão. Então, Cristo ensina eles doutrina, ensina eles teologia correta, mas não desampara eles fisicamente, ou seja, dá pães e peixes também. Então, é dois atos, o alimento espiritual e o alimento físico. Aqui, a gente vê Cristo servindo da mesma forma. Cristo serve novamente esse povo. Ó, eles acabaram de chegar do outro lado da terra, eles acabaram de chegar em Genezaré, onde eles param, e ao chegar lá, descer do barco, o povo reconhece Cristo. Então o povo começa a trazer pessoas da região que estavam lá para que Cristo curasse essas pessoas. Mesmo que ele, deixa só tocar na sua veste porque eles não serão curados. Então Cristo continua o seu ato de serviço. Lembre-se, o ato de serviço é um ato de amor ao próximo. Amor é atitude, amor é ação. Lembre-se sempre disso. Amor não é o tal do sentimento, certo? Como amor é sempre ação. Eu amo, eu faço a ação em prol do outro. Então, porque Deus amou, Ele dá o seu Filho na cruz para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Cristo ama essas pessoas e porque, como nos versos anteriores, enxerga nelas ovelhas que estão perdidas, estão desgarradas, estão sem pastor. E porque Cristo ama essas pessoas, Ele serve essas pessoas. A grande pergunta que fica é: será que eu e você temos amado as pessoas como nós deveríamos amar? Nós estamos servindo em favor do outro? Será que eu e você estamos nos dispondo para que o outro seja feliz e tenha uma vida mais tranquila e uma vida mais fácil no mundo caído e no mundo castigado pelo pecado? Essas são as questões que a gente tem que tratar. Quando o texto vai mostrar para nós que essa glória de Deus ela é manifestada quando nós oramos e quando nós servimos em nome de Jesus. O que fazemos com esse texto então? Primeiro de tudo, é orar sem cessar. Orar sem cessar significa orar em todos os momentos da sua vida. Quando você está triste, você ora, mas quando você está feliz, você ora. Quando você está ruim financeiramente, você ora. Mas quando você está bem financeiramente, você ora também. Quando você está saudável, você ora. Quando você está doente, você ora. Quando você está bem na sua família, você ora. Quando você está com problema familiar, você ora também. Então, em todos os momentos, você deve orar. Lembra, orar é falar com Deus. É contar exatamente o que você está sentindo. Então, ao orar e ler a Bíblia, a gente vai tendo um relacionamento de mão dupla com Deus e criando uma intimidade, de maneira que a gente vai se aproximando cada vez mais. E o que nos leva à segunda aplicação, que uma vez que a gente vai se alinhando a Deus, a gente vai se submetendo à vontade dele. E a oração é para isso. É para que a gente se submeta à vontade de Deus. Sabendo que, mesmo que eu quero uma coisa, Deus, por ser superior a tudo e onipotente, onisciente de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim. Então Ele vai agir em prol disso. E eu tenho que entender que o que Deus quer para mim é muito melhor do que o que eu quero para mim.
E o terceiro ensinamento tem a ver com serviço. Servir o outro, amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a ideia. Eu tenho que servir o outro como se eu estivesse fazendo as coisas para mim mesmo. É cuidar do outro, ir atrás do outro, me dispor pelo outro. Fico aqui sempre com a fala de John Piper na sua moto do seu ministério, que é que Deus é mais glorificado em mim quando eu sou mais satisfeito nele. Essa é a ideia. Quando eu estou satisfeito em Deus, Deus é mais glorificado em mim. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.